Tarde. Bom, então vamos começar aqui a nossa audiência pública, tá? Vou me apresentar. Eu sou a Cíntia Leão, a procuradora do trabalho, que vai conduzir aqui a audiência pública e que encaminhou aqui os convites e as recomendações para as empresas. Tá? Eu desde já agradeço a presença de vocês. Temos aqui uma boa parte do público que está presencial, mas temos um público ainda maior que também está acompanhando online. Tem aqui 88 pessoas conectadas online com a gente, então eu cumprimento todos os participantes, seja quem está aqui presencialmente, seja quem está participando pelo modo online. Gostaria aqui já de fazer um registro de agradecimento especialmente também aos serestes que estão participando aqui também. Alguns serestes estão presencialmente e alguns online. Né, aqui o Sereste, aqui ao meu lado está o doutor Eimar, que é o coordenador do Sereste do Estado do Pará, e aqui presencialmente também está o Sereste de Belém e o Sereste de Conceição do Araguaia, que também veio presencialmente. Tá? O Sereste de Belém, coordenadora a doutora Cláudia, e o Sereste de Conceição do Araguaia também está aqui presencialmente. Agora, online estão os Serestes de Marabá, representado pela coordenadora Aline, de Santarém, representado pela Giovana, de Altamira, Adriane também, lá do Tucuruí, Márcia. Então, os Serestes têm um papel fundamental aqui também nesse trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, já que tem esse objetivo de regularizar as notificações dos acidentes de trabalho e doenças laborais. Então, essas recomendações que a gente está expedindo para as empresas também os Serestes estão tomando conhecimento, tomando ciência, porque também nos auxiliam nessa verificação de cumprimento. Nós já fizemos uma audiência pública sobre esse tema no primeiro semestre, porém voltado para as unidades de saúde, para as secretarias de saúde, falando mais com as secretarias de saúde especificamente, e agora essa audiência pública que a gente está fazendo hoje, ela já é mais voltada para as empresas. Então, aqui a gente está fazendo um diálogo diretamente com as empresas, com as maiores empresas aqui do estado do Pará, sobre esse tema, porque estamos aqui reunindo esforços para melhorar os índices de notificação e registros, porque os acidentes, as doenças, elas precisam ser registradas e a gente vai já entrar mais detalhadamente no tema. Tá? Então, é isso. As empresas também que vieram, né? Então, agradecendo as Serestes, agradecendo as empresas que foram chamadas aqui, a gente se baseou pelo número de empregados, então são as empresas que possuem maiores números de empregados aqui no estado, porque a gente precisa ter um crivo inicial para dialogar com o setor econômico, né? Então, dialogar sobre esse assunto com o setor econômico, então nós chamamos as 50 empresas com maior número de empregados que não tenham um inquérito específico sobre esse tema aqui no Ministério Público do Trabalho. Essas empresas que foram chamadas aqui hoje e que estão participando, não existe um processo, um procedimento, uma investigação específica em face dessas empresas com esse tema, né? Isso até foi objeto de muitas perguntas. Muitos perguntaram: está tendo algum processo contra a minha empresa, alguma investigação? Não, vocês foram chamados aqui ainda no intuito mais de diálogo, no intuito de conscientização, no intuito orientativo, né? Embora tenha aqui um descumprimento de lei, que a gente vai precisar tratar dele, mas nesse momento a gente está tratando a nível de recomendação, que são essas recomendações que foram enviadas para vocês, e a gente vai acompanhar o cumprimento delas. No momento posterior, caso não sejam cumpridas, aí sim pode ser que sejam instaurados alguns processos específicos em face das empresas. Algumas empresas até já tiveram processos instaurados, algumas em que os índices de subnotificação estavam muito altos, também já foram selecionadas, mas muito pouco. A maioria das empresas, a gente ainda está tratando do assunto de forma, assim, dialogada e orientativa, certo? Então, ainda é nessa fase processual, não é ainda uma atuação repressiva do MPT. Nesse momento, a gente está numa atuação mais preventiva e de orientação, certo? Então, bom, feito esse registro, eu queria só fazer mais um registro também de que, como a gente tem, esse evento ele é híbrido, né? Então, temos algumas pessoas que estão participando online, algumas que estão participando presencial, então, sempre que tem, assim, dois públicos,
eu sempre peço assim também a paciência, né, porque a gente não está ainda muito fluente nesse tipo de evento híbrido. A gente sempre fez presencial, né, depois passou a fazer só tudo telepresencial, e agora a gente retornou para o presencial, mas também mantém a opção do híbrido, até porque facilita e aumenta o alcance, né, dessas orientações que a gente quer passar. Então, facilita para muitas empresas, é uma realidade que está bem presente agora, né, no meio jurídico, as audiências híbridas. Então, a gente realmente facultou a possibilidade da audiência híbrida, e a gente está com um público híbrido, um público online bem grande também. Então, foram passadas essas orientações sobre as perguntas, né? O público que está online também vai poder fazer perguntas, e quem está aqui presencial também vai poder fazer. E a dinâmica aqui da audiência pública, ela é simples também. Eu vou fazer uma explanação sobre o tema, não é muito demorada, coisa de 15, 20 minutos. Em seguida, vou passar para o doutor Eimar, como coordenador do Sereste, que vai trazer uma apresentação de dados do Sereste, dados sobre notificação, e depois a gente abre para vocês, se tiverem dúvidas, comentários, o que quiserem falar sobre o tema. Tá? Então, não vai ser muito demorado, mas precisa ser bem explicado aqui as recomendações que nós encaminhamos para vocês. Então, entrando assim bem já especificamente no tema, né? O tema aqui da nossa audiência pública é a promoção da regularização dos acidentes de trabalho, CAT e SINAM. Acidentes de trabalho e doenças laborais também. Por que esse tema é tão importante? É que todas as ações de prevenção de acidentes de trabalho e adoecimento de trabalho, elas precisam ser tomadas com base num diagnóstico. A gente precisa fazer um diagnóstico do que está gerando adoecimento nos ambientes de trabalho e do que está gerando acidentes de trabalho. A gente precisa de um diagnóstico preciso, um diagnóstico realmente que retrate a realidade o mais próximo possível da realidade, e, com base nesse diagnóstico, serem promovidas as ações de políticas de saúde do trabalhador, ações preventivas, tanto a nível de SUS, a nível do Ministério da Saúde, a nível de políticas públicas, como também a nível das empresas, de programas de prevenção, de PGR, de PCMSO. Né? A gente precisa ter um mapeamento dos riscos ocupacionais para que possam ser realizadas ações de prevenção de acidentes e adoecimentos, pois o que se quer ao fim de tudo é a redução desses acidentes e desses adoecimentos. Né? Então, para que se tenha essa redução, a gente precisa ter um diagnóstico para trabalhar nas medidas certas, para ter um enfrentamento mais efetivo quanto aos riscos ocupacionais, um enfrentamento mais eficaz. Inclusive o SUS, né, isso tudo está previsto a nível constitucional, né, a Constituição prevê que é dever do Estado a prestação de saúde, tanto na assistência como também no controle, na vigilância epidemiológica. Então, é sim dever do Estado, por isso que no primeiro semestre nós tivemos esse diálogo também com as secretarias de saúde, e é dever das empresas, também é um direito constitucional do trabalhador ter a redução dos acidentes de trabalho, a redução dos riscos de acidentes de trabalho. Então todo esse diálogo e esse tema, ele surge de um fundamento constitucional. Né? Então, daí a importância. Só que o que vem acontecendo na prática é que esse diagnóstico, a gente não está conseguindo ter ele com precisão, porque o índice de acidentes que vem sendo... Manu, eu só queria pedir para baixar, porque fica toda hora, tá? Se puder tirar esse som. Então, o índice de notificações formais de acidente, ele é bem menor do que o índice de acidentes e doenças que ocorrem na prática. Tem sido detectado, ao longo dos últimos anos, uma discrepância muito grande entre o número de acidentes e doenças que de fato ocorrem e o número de acidentes e doenças que são registrados nos dados da Previdência e do SINAM, que são os registros oficiais de acidentes de trabalho. E aí isso dá um diagnóstico impreciso e impede que sejam adotadas essas medidas. E como é que a gente sabe que esses dados estão tão discrepantes?
Isso quando a gente pesquisa diferentes fontes de dados, né? Porque o controle oficial de adoecimento no trabalho e acidente de trabalho é a Previdência Social e o Ministério da Saúde, seja por meio do SINAM, como por meio das CATs, por meio desses registros. Porém, outras fontes de pesquisa, como o IBGE, por exemplo, que também pode levantar, né, índices de acidentes de trabalho, obtém dados muito maiores do que os dados que são relatados ali, que são apurados e oficializados pela Previdência Social e Ministério da Saúde. Então, por exemplo, quando a gente compara dados do IBGE, para cada 7 pessoas que narram ter sofrido acidente de trabalho ou doença de trabalho, e vai para os dados oficiais, só um acidente ou doença está registrado. Então, a proporção em nível de Brasil é de 7 para 1. Então, a cada 7 acidentes ocorridos, só um é notificado. Quando a gente vai para o estado do Pará, isso aumenta mais ainda. Aí vai para 20 essa diferença. Então, isso a gente comparando, por exemplo, com o IBGE. Mas tem outras fontes ainda de pesquisa que também nos mostram o quanto que isso está sendo subnotificado. E muito mais do que o acidente de trabalho, a doença do trabalho, ela é muito mais subnotificada. É muito mais silencioso, é tudo muito mais oculto, né? Porque o acidente, ele realmente é ali uma quebra de rotina na empresa, todo mundo vê, ele ocorre ali aos olhos de todo mundo, né? O SESMIT está ali, ele não tem como. O acidente é muito mais comum de ser notificado. Agora, o adoecimento é muito mais difícil, né? Seja porque também tem toda uma investigação que não é um único evento ali que aconteceu. Às vezes tem que né, o próprio protocolo da identificação do nexo causal entre a doença e o trabalho, ele é um protocolo mais intenso, tem que fazer toda uma investigação da questão tanto do ambiente de trabalho, como dos hábitos do trabalhador, como de fatores genéticos eventualmente envolvidos, ou aquele fator em todo o ambiente de trabalho. Então, são muitos dados e muitas causas que às vezes concorrem. E isso tudo dificulta o registro da doença do trabalho. Além do que, tem muitos casos em que a doença só se manifesta lá na frente, a doença se manifesta depois de muito tempo trabalhando, já quando o funcionário já está perto de sair, ou às vezes até quando já saiu, depois de muito tempo de exposição. Enfim, então tem muitos fatores que dificultam os registros das doenças de trabalho. Então, isso tudo a gente quer conversar com vocês para a gente tentar diminuir essa discrepância entre os dados, né? Esse é o problema que tem motivado e tem provocado a atenção do Ministério Público do Trabalho e, portanto, vem sendo feito esse trabalho com empresas, com Secretaria de Saúde, com os Serestes, a nível nacional. Essa audiência pública, ela se encontra inserida dentro de um projeto nacional da CODEMAT, que é a Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho do MPT, que vem sendo realizado em todos os estados, para a gente tentar sensibilizar todos os estados sobre o tema e realmente conseguir elevar, diminuir, na verdade, a discrepância que existe entre o que é registrado e o que acontece na prática. E de que forma que vocês, as empresas, vão poder trabalhar para reduzir toda essa discrepância, né? É por meio, a princípio, o que o MPT propõe para as empresas são as obrigações que constam aqui na recomendação que foi encaminhada para as empresas que aqui estão. Essa recomendação, ela tem basicamente duas obrigações principais, né? Embora ela tenha aqui, ela tem 7 páginas a recomendação, né? Até nem sei se puder até colocar aqui, projetar para o pessoal. Ela tem 7 páginas, só que muitas das informações que constam nela são fundamentações jurídicas. O fundamento jurídico de que por que tem que registrar, por que tem que notificar. As obrigações mesmo, diretamente, que o MPT está propondo para as empresas são duas obrigações, e a gente detalha aqui na recomendação a forma de cumprimento dessas obrigações. As obrigações, principalmente, são o registro dos adoecimentos e doenças, os registros no SINAM e os registros da CAT. Tá? Então,
Mas antes, assim, eu vou detalhar, a gente pode até ler aqui rapidamente a cláusula principal da recomendação, mas antes de eu fazer essa leitura, eu vou só fazer uma explicação rápida aqui da diferença do registro do SINAM e do registro da CAT. Embora vocês saibam, né, os SESMITs com certeza sabem até mais, mas como tem também os advogados, o jurídico nem sempre a gente que é do jurídico nem sempre domina, né? Eu estava até conversando agora há pouco com os advogados que a gente é até algo novo, então a gente vai aqui fazer uma rápida diferenciação entre os registros da CAT e do SINAM. Tá? O SINAM, ele é um registro que ele é do Ministério da Saúde, é do SUS, né, do SUS. E já a CAT, ela é da Previdência. E os registros do SINAM, eles são bem mais amplos, porque eles não são apenas para a relação de emprego, eles envolvem relações de trabalho em geral, tá? Então, o registro do SINAM, ele vai alcançar não apenas os empregados, mas também servidores públicos, militares, autônomos, trabalhadores rurais, cooperados, aprendizes, estagiários, aposentados, presos com atividade remunerada, até desempregado. Qualquer pessoa que esteja trabalhando e tenha um acidente de trabalho ou alguma das doenças ali relacionadas que devem ser de registro obrigatório no SINAM, tem que ter esse registro. No caso dos SESMITs, eles vão acabar se concentrando realmente mais nos empregados, mas ele é um registro mais amplo. E o que deve ser registrado no SINAM? Aí isso também consta aqui na recomendação. Os agravos que devem ser registrados no SINAM, que são os acidentes de trabalho, aí tem aqui alguns específicos, os acidentes de trabalho com exposição a material biológico, os transtornos mentais relacionados ao trabalho, câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, pneumoconioses, perda auditiva induzida por ruído, lesão por esforço repetitivo, intoxicação exógena, violência doméstica, entre outras violências, incluindo o trabalho infantil, sempre essas violências relacionadas ao trabalho. Então, esse é o que deve ser notificado para o SINAM, que vai além da relação de emprego e que é um sistema de informações que ele é gerenciado pelo SUS. Tá? É um sistema de informação que é a partir dali e ele destina-se muito assim para controle epidemiológico. Ele que vai motivar essas políticas públicas, ele é muito importante para isso, para motivar, para definir, para fazer esse diagnóstico, então por isso que ele é mais amplo. E ele deve ser feito na mera suspeita da relação com o trabalho, não precisa só de uma confirmação, já na suspeita já se pode notificar o SINAM. Já a CAT é diferente, a CAT, ela já destina-se, ela é aplicável só para as relações de emprego e ela vai notificar os acidentes de trabalho que aconteceram com empregados já diretamente para a Previdência Social. Ela vai ter um intuito mais assim de responsabilização também. Ela vai ter um intuito de responsabilizar o empregador pelo acidente de trabalho. Oi? Tá aí atrás na cozinha. Tá, só silenciar aqui, gente. De quê? Boa tarde. Quem está no telepresencial, por favor, silenciar o microfone. Por favor, quem tá no telepresencial. Tá. Então voltando aqui para a CAT, né? A CAT, ela já requer uma relação de emprego, ela deve ser registrada quando acontece o acidente de trabalho, doença laboral, olha, novamente. É aquilo que eu falei para vocês do evento híbrido, né? Que a gente ainda tem aí uma outra questão técnica. Tá? Então, ok. Então, a CAT é essa questão, né? A CAT, também os SESMITs já estão habituados a preencher comunicação para a Previdência Social em caso de acidente ou doença laboral. Mas aí agora vamos entrar aqui especificamente na cláusula da recomendação, que são as seguintes, como eu falei, duas cláusulas bem gerais, né? Que é o item A, que aí pode até colocar aqui, né? Que é estabelecer os SESMITs, o que o MPT está propondo aos SESMITs das empresas.
que devam estabelecer contato com a vigilância de saúde do trabalhador do município onde está estabelecida a empresa, com vistas a estabelecer fluxo de encaminhamento de informações para a alimentação regular do SINAM, Sistema de Informação dos Agravos de Notificação, por meio da notificação de investigação nos casos de doenças e agravos que constam na lista. E aí, na lista, constam esses agravos que eu acabei de relatar para vocês. A obrigação é essa, a obrigação é fazer o registro no SINAM. Só que aí a gente colocou aqui que para fazer esse registro, a gente já orienta que as empresas estabeleçam contato com a vigilância em saúde do trabalhador, porque se eu só colocasse fazer o registro, podia gerar muitas dúvidas, né? Onde é que aí surgem dúvidas? Onde é que a gente faz o registro? Como é que a gente faz esse registro? Qual é o órgão que tem que receber o registro do SINAM? Eu faço ele numa ficha, eu faço ele por e-mail, como é que eu faço? Então, por isso que o MPT já está orientando que as empresas procurem a vigilância de saúde do trabalhador, que todo município tenha vigilância em saúde, vinculada à SESMA, a Secretaria de Saúde, e ali a vigilância do trabalhador vai dar um norte específico para dizer, porque algumas pode ser que receba por e-mail, umas não, tem que pegar, tem que entregar manual, é uma vez por semana que vai entregar. Enfim, esse fluxo de comunicação, ele pode mudar de município para município. Por isso aqui, a orientação do MPT é que seja feito esse contato com a vigilância para saber como é que é o fluxo. Agora, o preenchimento são fichas padronizadas que já existem, todas têm no site do Ministério da Saúde, mas vocês podem, também nesse contato, eles podem enviar para vocês os modelos das fichas, mas qualquer dúvida tem também no site, tá? Isso em relação ao SINAM. E quem é que tem o dever de notificar o SINAM? Os SESMITs das empresas têm. Tá? Então, tanto é que a legislação fala no profissional de saúde, o médico ou o técnico do SESMIT também, porque ele fala em serviços de saúde em geral, serviço de saúde público ou privado. Então, da mesma forma que as unidades de saúde são obrigadas a fazer o registro no SINAM quando se deparam com situações de agravos do trabalho, da mesma forma os SESMITs das empresas precisam fazer. E se não fizerem, vão estar descumprindo a legislação e agora vão estar descumprindo também a recomendação que está sendo encaminhada diretamente para as empresas. Isso em relação ao SINAM. E aí, né, em relação às CATs, que é a segunda grande obrigação, depois a gente pode reabrir qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente volta a falar, mas para ir já caminhando aqui para concluir essa primeira fala, no caso das CATs, aqui é o item D da recomendação que fala que os SESMITs devem emitir CATs, comunicações de acidente de trabalho, sempre que ocorrer acidente ou doença, incluindo os típicos e atípicos. E depois no subitem, aqui no item E, que é um item que eu queria também detalhar com vocês, que chama a atenção para que as doenças cujo CID possua nexo técnico causal presumido com a atividade econômica desenvolvida, que é o NETEP, o nexo técnico epidemiológico, somente de deixar de emitir a CAT na hipótese de manifestação expressa do médico reconhecendo inexistência, observando, para tanto, os requisitos previstos na resolução do Conselho Federal de Medicina. O que eu vou resumir aqui essa cláusula, porque ela é muito importante para eu tratar com vocês. Que esse ponto a gente não identifica ainda a prática dele nos SESMITs das empresas, não só do Pará, como o Brasil em geral, a gente não identifica a emissão de CAT para adoecimentos com nexo técnico epidemiológico. E isso pode ser um dos registros lá importantes nas subnotificações. Isso é um dos índices importantes que dá essa discrepância. Porque, pela lei, todos os adoecimentos que tenham um CID relacionado a determinada atividade econômica, o nexo entre trabalho e doença é presumido. Ele deve, de cara, ser reconhecido. Nesses casos, é o contrário. Não precisa o SESMIT fazer todo um trabalho para identificar o nexo. Pelo contrário, ele já tem que identificar o nexo de cara e, se houver uma suspeita de que aquele nexo não é com trabalho, aí sim ele tem que cumprir todo o protocolo, que é essa resolução aqui do Conselho de Medicina, para fazer uma investigação por que eventualmente aquele adoecimento não está ligado ao trabalho.
Tá? Então, isso o MPT está propondo que seja feito aqui nessa recomendação, que é o quê? Sempre que um funcionário da empresa de vocês levar um atestado médico em que tenha lá um CID e esse CID esteja incluído no NETEP da empresa, é emitir a CAT, automaticamente emitir a CAT, que é uma prática que não tem sido feita. Tá? E aí, porém, se houverem fortes indícios ali de que não, que esse adoecimento, por mais que esteja aqui no CID, do NETEP, mesmo assim, ele não é, apesar de estar aqui no CID, ele não é do trabalho, aí sim o SESMIT faz uma investigação para afastar o vínculo. Tá? Então, essa é uma cláusula muito importante aqui da recomendação, que a gente acredita que com ela os índices de, pelo menos de adoecimento laboral, eles vão, de fato, equiparar um pouco mais assim na realidade. Tá? Então, em geral, é isso. As obrigações principais da recomendação são essas, pode até já retirar, tá? Eu fico aqui à disposição, né, para a gente, eu vou passar aqui a palavra para o doutor Imar, para a gente, eu fico à disposição para a gente conversar mais sobre o tema, tirar as dúvidas, comentários, saber, né, como é que vocês recebem isso também. E queria também aproveitar para falar para vocês de que muitos desses dados aqui de diagnóstico de adoecimento e acidente que a gente tem, também eles estão num observatório do MPT e da OIT, que é o Smart Lab, é um observatório onde tem detalhamentos ali de qual é o setor econômico onde está tendo mais adoecimento, a região onde está tendo mais adoecimento. Ele é um parâmetro muito bom para dar um diagnóstico, que precisa também ser melhorado agora com os índices de subnotificação. Mas é isso. Vou passar aqui a palavra para o doutor Imar e a gente segue à disposição aqui para debater mais sobre o assunto. Oi. Alô, pronto. Então, como eu estava falando, priorizar a saúde de quem está trabalhando para as empresas é tão fundamental quanto produzir, tá? Ter segurança dessa produção, a segurança desses profissionais que estão envolvidos na tua cadeia produtiva é fundamental. Pensando nas recomendações que a doutora Cíntia estava citando aqui, e eu sei que as empresas, de uma maneira geral, elas ficam um pouco preocupadas quando a gente vem falar de notificação de acidente de trabalho, com o intuito de culpar ou indicar um culpado sobre aquele acidente. Eu queria dizer para vocês, inicialmente, que todo trabalhador está sobre riscos. Tá? A todo momento que nós estamos executando uma atividade, esse trabalhador está inserido em algum tipo de risco. O objetivo de buscar notificação é entender como esse acidente está acontecendo. As empresas precisam ter a notificação até mesmo para se respaldarem, para saber como é que esse acidente está acontecendo, qual a incidência desse acidente está acontecendo e o que eu posso fazer, principalmente para evitar. Isso vai desde um piso mal adaptado ou necessitando de uma adaptação, tá? Até uma relocação de uma atividade em um determinado local, de uma fábrica,
de um escritório e assim por diante. Então, eu sei que as empresas, como eu já disse, têm um pouco de receio de registrar o que está acontecendo dentro da sua empresa, com medo de receber a culpa de uma atividade. E como eu disse para vocês, toda atividade ela tem riscos da sua execução. E os empregados, eles sabem desses riscos. Então, quando você inicia uma atividade, vocês precisam entender essa perspectiva a respeito da construção de produção. A gente trouxe uma apresentação para vocês entenderem qual é o número de notificações que nós temos aqui para o Estado do Pará em relação aos acidentes de trabalho. Tá? Eu vou pedir para a nossa técnica vir apresentar o maior número de incidentes que nós temos para o Estado. E aí a gente está para contextualizar essa apresentação. Boa tarde a todos. Então, a gente trouxe, né, Seresta Estadual, alguns dados de 2007 a 2021, que estão notificados no SINAM, que é o Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação. Nele constam todas as doenças e agravos que são de notificação compulsória, ou seja, são obrigatórias, entre elas, doenças que estão relacionadas ao trabalho. Então, essas doenças e agravos são 11, tá? Existem fichas específicas no SINAM que são de doenças relacionadas ao trabalho. Outras não estão diretamente relacionadas ao trabalho, mas na ficha vai constar um campo que deve ser indicado com sim, não ou ignorado, preferencialmente sim ou não, se ela estiver relacionada ao trabalho. A gente vai ver aqui que 65%, né, dos agravos que estão notificados no SINAM nesse período, de 2007 a 2021, são acidentes por animal peçonhento. Talvez a gente ache um pouco estranho, né, encontrar essa notificação, mas por que a gente fala desse tipo de acidente? O nosso estado, ele, dentro da cadeia produtiva, a gente sabe que existe, né, o quanto a agricultura ela é presente, né, tão forte. Então, aí a gente vai destacar, né, esses três primeiros, que são acidente por animal peçonhento, acidente de trabalho e acidente com exposição a material biológico. Eles são que apresentam o maior percentual de notificações. E aí, por que eles quase sempre vão estar lá em cima? Por quê? Quando eu tenho um acidente por animal peçonhento, quase sempre eu vou precisar fazer uso de algum tipo de soro, tá? E esse soro, o Ministério da Saúde, ele só vai estar disponibilizando para os estados, para os municípios, mediante essa notificação. Se não tem notificação, não justifica que eu esteja enviando um imunobiológico para aquele estado ou para aquela localidade. Então, obrigatoriamente, para eu ter soro, eu preciso ter notificação. Isso é uma forma também da gente ver esse número lá em cima, né? Porque para aquele trabalhador que sofreu, foi picado por uma serpente ou por um escorpião, para ele receber atendimento e não evoluir, né, com óbito, porque em alguns casos eles podem evoluir para óbito, eles vão precisar ser notificados. Uma outra, o acidente de trabalho, né, algumas vezes eu acho até que a gente tem certeza, na verdade, que esse número ele é muito maior. Por quê? Alguns casos nem são notificados e a gente vai ver essa discrepância, essa divergência em um outro sistema, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade.
Lá a gente percebe o quanto alguns trabalhadores evoluem, né, para óbito em decorrência de algum tipo de acidente de trabalho. E quando a gente olha o SINAM, aquele trabalhador não está lá. Então, assim, é um número provavelmente muito maior. E o acidente de trabalho com exposição ao material biológico inclui todo o momento em que, durante o seu exercício profissional, aquele trabalhador se expõe a sangue, a sêmen, urina, fezes, qualquer material biológico. Então, o trabalhador ele deve ser notificado e pode fazer uso do que a gente chama de profilaxia pós-exposição. Então, é uma das razões também de ser um agravo que é bastante notificado, porque para o trabalhador chegar numa localidade, numa unidade de saúde para realizar a PEP, ele vai ser notificado para poder haver a liberação da medicação e acompanhamento por aproximadamente 1 ano daquele trabalhador, fazendo testes, né, tanto do trabalhador quanto do indivíduo que ele teve contato. Os demais agravos, eles representam um número bem inferior, né? São bem silenciosos mesmo. Alguns a gente vai perceber no próximo slide, que foram nos anos mais recentes, nos últimos 2 anos começaram a ser notificados. Né? Então, a gente tenta, enquanto Sereste, estar visitando esses 144 ou fazendo eventos online, e fica disponível também para consultas, também para esclarecer a respeito de formas, mesmo o Ministério da Saúde disponibilizando não só a ficha, sempre vai estar disponível um instrutivo, tá, que orienta os profissionais a fazerem o preenchimento dessa ficha, tem também o dicionário de dados, então tudo isso está muito bem explicadinho lá no site do Ministério. Aqui, os 3 principais agravos, né, que a gente citou, que são o acidente de trabalho, acidente com exposição a material biológico e por animal peçonhento, seguido de... A gente vê também agora com mais frequência violência interpessoal autoprovocada, que é um agravo que vai incluir, né, a violência doméstica, trabalho infantil, e isso a gente procura estar observando em todas as visitas que a gente vai analisar. A gente consegue ver no banco algumas divergências, algumas inconsistências, e tenta estar conversando com as regionais, que são 13 no nosso estado, a respeito dessas inconsistências, para estarem corrigindo, né, no seu banco, para que quando a gente traga assim, esses dados para esse tipo de evento, a gente traga de uma forma mais fiel e mais fidedigna possível. Pode passar. Aqui é o perfil, né? 75% dos casos que estão notificados no nosso estado. Só no anterior, por favor. No outro. Aqui, o total de notificações de 2007 a 2021 foram 51.849. E a respeito do perfil, a maioria, né, 75% é masculino. Pode passar. Aqui, da raça parda, tá? A respeito da escolaridade, a gente vai ver ali, né, algumas oscilações entre o grau de escolaridade dos trabalhadores, mas a gente percebe que em todos os graus estarão ocorrendo algum tipo de acidente, e o que preocupa a gente, enquanto vigilância em saúde do trabalhador, é que nas fichas a gente tem muitos campos que são ignorados ou que ficam em branco. Então, a gente não consegue, não só aqui no grau de escolaridade, mas às vezes no campo ocupação, por exemplo, que é um campo extremamente importante e que a gente reforça a necessidade de completude, para a gente saber qual é a categoria profissional que está sendo mais acometida e poder traçar, né, medidas de controle e prevenção. Faixa etária, a gente vê que está aí entre os 20, né, e 49 anos. Os acidentados estão mais
ocorre mais nessa faixa etária, mas a gente vê aí também trabalho infantil, né? Bem frequente, o que preocupa quando a gente vai olhar o banco e às vezes não encontra informações tão completas ou tão consistentes. Então, nosso trabalho, quando a gente olha a Sinan, parece uma coisa muito simples, mas quando você vai preencher uma ficha, surgem muitas dúvidas. E aí, na dúvida, marca não qualquer coisa, mas deixa em branco, ou na dúvida, marca com um X, e aí é um banco que ele é todo codificado. E na instrução você vai ver números que vão dizer se é sim, se é não, né? E aí a gente tenta frequentemente estar falando a respeito dessas fichas e como seriam as melhores formas de estar preenchendo. Aqui a gente fez uma distribuição por centro regional de saúde, e aí a gente vai ver o 9º centro regional, 10º e 11º com mais notificações. Apesar de a gente olhar e estimular, né, as notificações, é a melhor forma que a gente tem de conhecer o nosso cenário, de conhecer a nossa realidade e propor medidas de controle, né? E entender como que esses acidentes eles estão acontecendo. Então, no centro regional, Santarém, Belém, Marabá, né? Aqui os municípios, a gente trouxe os que apresentam um maior número de notificação. Mas um outro dado que é bem relevante é o município de residência dessas pessoas, porque quase sempre alguns não residem onde trabalham, né? Alguns moram no mesmo município que trabalham, sofrem um acidente ali, mas às vezes vão ser notificados em outro município. E aquele município onde ocorreu o acidente vai subnotificar a informação. Ah, mas eu acho que o município notificou. Notifica de novo. A gente tem um tipo de rotina de Sinan que é observar as duplicidades. Então, na dúvida se o município notificou ou não, notifica. A gente vai conseguir detectar isso para encontrar se é uma duplicidade ou não. E priorizar, né, e tentar manter no banco a primeira notificação, né, a data mais antiga, né, e tentar completar a notificação baseada em quantas notificações a gente encontrar, deixar ela o mais completa possível. Né? E o que também preocupa muito são os municípios que ficam silenciosos. Aqui a gente trouxe, né, alguns que mais notificam, seja porque tem a maior população, seja porque Belém, né, são os 3 principais, né, Belém, Santarém e Marabá. As metrópoles são cidades com uma maior população e mais desenvolvidas, mas e os municípios que ocorrem, né, o acidente e permanecem silenciosos. Então, o silêncio, né, a falta de informação também é informação para a gente. E aí é o que vai estar motivando todas as nossos esforços, as nossas ações para melhor capacitar os profissionais, manter atualizações. As fichas podem estar sendo frequentemente atualizadas pelo Ministério da Saúde. Então, se esse trabalhador está se acidentando, a gente precisa saber, né? Precisa saber quantos eles são e onde eles estão para a gente pensar em formas de controle e prevenção. Obrigada. Como a gente, só para complementar, gente, então, nós temos um panorama em relação ao número de notificações por regiões do nosso estado do Pará. E aí é importante dizer que o município que é silencioso ou a empresa que não registra o acontecido dentro da sua área, ela se torna responsável, ela assume o risco, tá? Como eu disse para vocês, o empregado, além de direitos, ele tem deveres. Então, executar as atividades dentro da sua área de trabalho de maneira objetiva, utilizando os materiais que são empregados, são entregues pelas empresas da maneira correta, fazendo as suas atividades com zelo, isso também é uma cultura de segurança.
quando ele assume o risco de não utilizar o EPI, com um simples cinto de proteção, tá? Ele assume o risco da exposição. A empresa ela é obrigada a cobrar o uso daquele material de proteção. Quando você não registra isso, você não acaba não tendo dados. E a nossa memória é muito curta. Tá? Eu estava também pensando numa relação de adoecimento mental que é muito subnotificado. A relação entre a produção excessiva, o ambiente de trabalho e a ambiência de relações profissionais. E isso é minimizado dentro do seu ambiente de trabalho por diversos tipos de diversas cadeias produtivas. Esse é um ponto que as empresas têm que começar a pensar como é que estão as suas relações profissionais, como é que está o ambiente da execução desse trabalho. Porque o adoecimento mental está cada vez maior. Hoje ele ainda é muito subnotificado, mas é uma doença, o adoecimento mental é uma realidade já, e a tendência é só aumentar, tá bom? Acho que era. Obrigado. Agradecer ao Sereste do Estado do Pará, que realmente ilustrou aqui com números e dados. O doutor Imar tocou agora no adoecimento mental, que também é muito silencioso ainda, né? Então, os SESMs precisam ficar atentos, de fato, a todos esses fatores. Daí a importância também da gente ter esse diálogo aqui nesse momento. Eu queria ouvir um pouco vocês também, se alguém tiver algum comentário, dúvida, acrescentar sobre o tema, a palavra está franqueada. As empresas. A gente está. Pode passar, doutor, que eu tenho aqui. Aqui eu vou passar a palavra. Pode passar, Heitor. Aí quem for falar, eu peço que se apresente, tá? Diga o seu nome, a empresa, ou se for do Sereste, diga o Sereste. E a gente vai aqui. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou Cláudia Porto, estou coordenando o Sereste Belém, juntamente com a minha gerente, a Jucineia Lima. E nós temos tido um contato muito próximo com o Sereste Pará, sempre que nós temos essa parceria, sempre que nós somos chamados para fazer as vigilâncias, nós estamos sempre em contato. E, assim, o que vocês colocaram, o que a senhora colocou, doutora, foi de extrema importância. Nós tivemos na audiência passada, né, e foi enfocado que nós deveríamos estar presente nas unidades de saúde, levando a informação, fazendo a vigilância, fazendo o treinamento, e nós conseguimos, graças a muito esforço, que não é simples, que todas as nossas unidades fossem realmente, passassem por esse processo de levarmos esse conhecimento a todos os ACEs e ACS, que eles são responsáveis por estarem realmente no dia a dia, fazendo esse mapeamento, esse atendimento nas casas, nos distritos, e nós conseguimos que realmente eles fossem todos treinados para justamente haver essa notificação, que é o grande problema, o grande nó, né? E nós estamos aqui muito graças a essa motivação toda, né, para que realmente chegue nas empresas, e que bom que tem 50 empresas convidadas, e nós estamos aqui para nós estarmos realmente à disposição de todas elas, para que nós possamos levar essa informação, né, do Sinan, da CAT, como é esse preenchimento, como fazer, tirar todas as dúvidas possíveis. Nós temos uma equipe técnica muito bem treinada, e nós gostaríamos muito desse contato. Que bom que está passando aqui a lista de frequência, e nós gostaríamos dessa cópia,
para que realmente nós possamos estar em contato com todos eles também. Então, que essa via seja de duas mãos, realmente, entendeu? E que nós estamos aqui realmente para que a coisa aconteça, né? Nós tivemos contato com o Hospital Barros Barreto e eles têm um serviço de oncologia. E justamente a pessoa que faz as notificações lá dos novos adoecimentos, eles desconhecem que existe uma ficha para notificar o câncer pelo trabalho, gerado pelo trabalho. E nós já estamos com uma reunião marcada, porque há um desconhecimento da equipe, dos médicos, entendeu? Para que possa ser feito esse nexo. E nós já estamos realmente montando todo um treinamento para que isso venha acontecer. Vamos começar com Barros Barreto, vamos para o Loyola e todos os hospitais que realmente atendem e que têm serviço oncológico. Assim, às vezes parece que é tão simples, é tão óbvio, né? E não é, né? Não é óbvio que haja esse pensar, né? Mas nós vamos sim conseguir que isso seja notificado. Pelo menos vamos estar com todos os esforços, com toda a energia para que isso venha acontecer. E eu agradeço imensamente esse momento e vamos ter outros, com certeza. Obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Realmente a gente vai trocar essas informações sobre os contatos, porque essa lista que a gente vai deixar aqui no processo, e aí depois até as empresas que tiverem dúvida, quiserem entrar em contato com os Serestes, até nesse preenchimento, né? Como foi dito aqui, às vezes surge dúvida mesmo para preencher, e aí a gente vai seguir nessa troca de informações. E quanto aos hospitais, que a senhora falou, a gente também já tem conversado aqui, a gente tem também uma meta de trabalhar ali, de levar essa conscientização também para os hospitais. Nós temos alguns hospitais, até privados, que estão participando aqui dessa audiência pública, ainda que no formato online, na condição de empregadores também, que entraram nesse crivo de 50 empresas com maior número de empregados, e estão os SESMITs de alguns hospitais, mas que estão recebendo a orientação como empregadores, mas que também já como unidade hospitalar já possa também já ir aplicando, porque é isso, qualquer profissional de saúde que se depara com um caso de adoecimento no trabalho, ou ainda na mera suspeita, já deve notificar ao SINAM, pelo menos, o SINAM já na suspeita. Mas o desconhecimento é muito, né? Então, é isso mesmo. Pergunto se mais alguém quer se manifestar. Antônio, da Aviação Forte. Sou técnico em segurança lá da empresa. E eu tenho uma dúvida em relação a essas informações. Existe uma legislação que obrigue a fazer esses registros no Senam? Porque a CAT, eu sei que tem uma lei, né? É a lei, se não me engano, 8213, que ela obriga, né, as empresas a emitir a CAT e comunicar os acidentes. Do Senam, existe uma legislação? Aí eu tenho essa dúvida. Então, esclarecendo, existe sim. E eu até não falei muito assim de lei para não cansá-los muito, né? A gente está mais num diálogo. Mas aqui na recomendação que a gente encaminhou, ela está bem detalhada com os fundamentos jurídicos de todas essas obrigações aqui que o Ministério Público do Trabalho está propondo para que sejam cumpridos pelos servos das empresas, elas estão sim embasadas em fundamento legal. Tá? No caso do SINAM, tem o próprio artigo da CLT 169 que determina os casos, que as notificações compulsórias sejam feitas, e especificamente em relação ao SINAM, tem uma legislação mais específica, portaria do Ministério da Saúde, que elenca os agravos que devem ser notificados pelo SINAM. E eu posso até citar aqui para o senhor, porque eu não tenho todas de cabeça, mas temos aqui no SINAM, tem a portaria número 4, portaria de consolidação número 4 do Ministério da Saúde, com alterações da nota informativa 94, também do Ministério da Saúde, é a principal delas. Tá? E tem também a própria
A política de saúde do trabalhador e da trabalhadora do SUS também é uma portaria do Ministério da Saúde, que também está citada aqui na recomendação, e ela também prevê. Qual é o número, doutor? Essa mesmo, portaria 1823 do Ministério da Saúde, que é a política de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, essas aí falam especificamente do SINAM. Tá? E a CLT fala da notificação compulsória de forma geral. E aí a CAT, ela é prevista na Lei 8213, essa mesma que o senhor falou. Então, só pela sua pergunta, a gente vê que ainda não é corriqueiro na empresa a ficha do SINAM, né? Então é isso que eu já, né, já aproveitando, as empresas que ainda não possuem essa prática de fazer o registro do SINAM, já proponho agora, né, que os SESMIT já orientados já passem a adotar as providências para também fazer esses registros. Então, sempre que vocês forem emitir uma CAT, no caso de acidente de trabalho, também fazer o registro do SINAM, e as fichas não são difíceis de obter. Também, até tenho aqui, pode colocar, mano, onde tem ficha do SINAM, sabe aonde eu vou te falar? Página 6. Pode falar. Pensando em dividir o conhecimento com vocês, a gente pode encaminhar por e-mail para vocês as fichas de notificação, tá? As empresas não vão conseguir acessar para fazer o registro dentro do SINAM. O caminho é fazer o comunicado do acidente de trabalho, preencher o formulário do SINAM e encaminhar para a Secretaria de Saúde do seu município. No caso, as empresas que forem dentro da área de cobertura de Belém vão entrar em contato com a Secretaria de Saúde de Belém e dizer, olha, eu estou com um acidente de trabalho registrado no meu MEI nos últimos 15 dias, eu tenho a ficha de notificação dos empregados que foi preenchida integralmente e eu preciso encaminhar para vocês. Você encaminhando para a Secretaria de Saúde, ele vai fazer o registro. Isso. Onde nós temos a cobertura de SEREST regionais, no caso, nós temos SEREST Bel, que cobre o primeiro centro regional, tá? Então, até Santa Bárbara é a área de cobertura do SEREST Bel. Nós temos SEREST Xingu, que é a área do 10º centro, SEREST Santarém, do 9º centro. Tem alguma empresa dessas áreas de Altamira aqui, Santarém, Tucuruí, né, Marabá, Conceição do Araguaia, tem alguma empresa com a área de cobertura para essas regiões? Então, online, né? Então, você pode entrar em contato com o SEREST da área de cobertura da sua região, tá? Se ele tiver a estratégia do SEREST nessa região e comunicar diretamente ao SEREST que ele vai fazer o registro, tá? A empresa faz a parte dela, que é dar informação e fazer o registro do comunicado do acidente de trabalho através da CAT. A importância disso é ter a informação sociodemográfica do acontecido, como aconteceu, porque o comunicado de acidente de trabalho, o número de informações é bem restrito, é muito maior as informações que eu tenho dentro da ficha de notificação. Isso vai nos dar subsídio para propor políticas assistenciais para aquela região. Por isso que a gente fala muito da notificação do acidente, não só do comunicado do acidente de trabalho. A obrigatoriedade da empresa é dar informação e registrá-la. Só que no SINAM as empresas não vão conseguir registrar, a não ser que seja uma unidade hospitalar, né? E aí, se você não for uma unidade hospitalar e não tiver acesso direto ao SINAM para fazer o registro, você tem que repassar essa informação através dessas fichas para a Secretaria de Saúde do seu município, ou aonde tiver SEREST, para esse SEREST. Bem explicado, como eu falei, na recomendação a gente orientou procurar a parte de saúde, vigilância em saúde, mas aqui os SEREST já estão esclarecendo que a ficha deve ser encaminhada para o próprio SEREST nos municípios onde tem SEREST. Belém, por exemplo, é isso, né? Então, perfeito. Então, as fichas são essas, aí registra lá e encaminha para o SEREST.
Olá, boa tarde. Sou Magali, sou médica do trabalho, salubre metais. Eu queria entender uma coisa. O Sinan é um órgão estadual, federal? Porque todas as CATs, desde 2021, a gente joga no sistema que vai para o e-social. Não consegue puxar de lá? Consegue puxar sim, tá? As informações do acidente vão ser migradas, porém, eu não vou ter um número de informação que eu preciso para completar a ficha. Então, o acidente aconteceu na empresa com o meu empregado, eu tenho fácil acesso a ele, eu tenho fácil acesso às informações desse empregado, e o que a gente está pedindo para as empresas é o maior número de informações para que a gente faça o acompanhamento do caso. Então, um empregado se acidentou dentro da minha empresa, eu encaminhei ele para o serviço médico de urgência, ele foi atendido, a empresa tem o seu plano de saúde, e o tempo oportuno de receber essas informações, eu não posso perdê-lo, né? A informação está, como a gente costuma dizer, quentinha, a gente precisa dessa informação de como aconteceu aquele acidente. Então, a ficha de Sinan, vocês vão ver, e a gente se propõe a enviar para cada uma das empresas que estão participando de forma remota, por e-mail, eu acredito que a gente tenha como acessar, né? E a gente envia. Até mesmo a gente se compromete, enquanto será estadual, a fazer um treinamento o web a respeito do preenchimento dessas fichas. E vão ter alguns campos que as empresas não vão estar habituadas e a gente precisaria dar um pouquinho mais de explanação a respeito. E a gente pode fazer uma web para a gente explicar o preenchimento das fichas e o tipo de acidente, para caracterizar. Então, o que a gente quer basicamente é isso, doutora. A gente precisa ter um maior número de informações possíveis dessa pessoa que se acidentou. Certo, entendi, mas de toda forma, assim, pelo menos a ficha de informativo da CAT, tem a descrição da lesão, onde ocorreu, qual membro ou parte do corpo que foi atingida, e ela sai tudo discriminado. Ou seja, assim, seria interessante a gente saber o que a mais o Sinan necessita. Escolaridade, mais o que... outra coisa, são questões epidemiológicas. Município de ocorrência, o local de atendimento do acidentado, o local de ocorrência do acidentado, que isso não vai vir na CAT. Sim, vai na CAT, sim. Vai presente na CAT, até mesmo o primeiro atendimento, e depois até vai o nome do médico e o CRM dele. Então, isso vai constando dentro da CAT. Tá? Se é estadual, se é municipal. O Sinan, ele concentra pelo Ministério da Saúde. Embora a gente faça, o registro ele vai ser feito de forma municipal, né, no Sereste, aqui pela Secretaria de Saúde dos municípios, mas tudo isso vai desencadear num sistema nacional do Ministério da Saúde. É um sistema que reúne essas informações. E com o objetivo de disparar a política pública e ações de prevenção. Já a CAT, as informações elas são ali reunidas no Ministério da Previdência Social, e o objetivo é gerar os benefícios, né? Porque vai ter benefício previdenciário, pode gerar uma responsabilização. Então, não são os mesmos órgãos que concentram, embora seja tudo união e haja formas de puxar, mas as coisas não estão assim ainda tão informatizadas no âmbito da União, né? Por mais que a gente já avançou muito, mas não tanto assim. Então, hoje ainda existe a necessidade de serem preenchidas as duas fichas pelos SESMs. Okay. Tanto a ficha, esperamos muito que, né, mais à frente a gente consiga chegar aí a um registro único. Mas hoje ainda tem a necessidade das duas. E mesmo porque também o Sinan, ele, como eu falei, ele é mais abrangente do que a relação de emprego, né? Ele é um outro banco de dados que ele reúne os adoecimentos não só da relação de emprego, mas também de outras relações de trabalho, autônomo, servidor público, militares, cooperados, aprendizes, estagiários. Então, ele é um pouco mais abrangente. Tá. Ainda não estão 100% cruzados esses dados.
Então, Tá. por isso que a gente Eu pede. queria fazer, então, uma outra pergunta, né? Nos casos suspeitos, emissão de CAT, né, para adoecimento relacionado ao NETEP, CID e o CNAE, né? Então, ou seja, a gente faz esse reconhecimento, a abertura da CAT e no nosso, vamos assim, no progredir do processo todo, a gente considera que não haveria necessidade de uma CAT, não é uma doença ocupacional. Como eu vou contestar uma coisa que eu já abri? A CAT, você pode fazer a investigação para não abrir, no caso, né? Então, Para justificar a não abertura. Então, digamos que se você já tem ali uns indícios de que não tem nexo com o trabalho, aí o SESMIT já faz a investigação. então não é de imediato abrir, no caso suspeito, né? A gente faz a investigação e faz o processo. Se vocês tiverem indícios para afastar aquele NETEP, aí vocês vão fazer o processo. Porque assim, eu entendi assim, É. quando você considera CAT, você já tem que gerar uma incapacidade laboral. Gerando a incapacidade laboral, eu vou estar encaminhando para, depois a partir do 16º, para o INSS. E o papel do perito, médico perito previdenciário, onde fica? É outro papel, né? Aqui a gente está falando realmente Sim, dos mas é que tá. SESMIT, né? Ele, na posição dele, ele pode fazer aquele encaminhamento, ele transformar no auxílio acidentário, uma doença do trabalho, etc. Então, ou seja, se nós estamos já partindo desse processo, e no suspeita, eu tenho que gerar uma incapacidade. Ou seja, ele não pode já estar laborando. Então, a partir do 16º, eu já tenho que encaminhar para a Previdência. Então, eu entendo que esse papel é do médico perito. Mas antes... Não, a gente não gera conflitos, né? Não, mas essa investigação, ela não é assim que vai durar, ela não vai levar meses para fazer essa investigação, né? Ela é uma investigação que pode ser feita logo após a empresa tomar conhecimento. Sim, mas é que tá. Quando a gente considera um acidente, a gente tem que gerar uma incapacidade laboral, permanente ou temporária. Então, eu não posso gerar por suspeita se ele não tiver incapacidade para laborar. Acidentes leves que acontecem dentro da empresa que não geram incapacidade, mas que aconteceu. Sim, abre-se um protocolo nosso, havendo lesões, já gera a abertura de CAT. Qualquer acidente que ocorre dentro do local de trabalho tem que gerar uma notificação, desde uma queda de própria altura, sem comprometimento. Perfeito. Não vai gerar incapacidade, mas a estrutura orgânica da empresa ou o calçado inapropriado que não foi utilizado, o calçado inapropriado que o profissional estava utilizando, ou por não receber ou por não querer usar, gerou um acidente, gerou uma queda. Sim, aí vamos assim dizer, um evento imediato, ou seja, uma queda, uma incapacidade temporária ou total. Permanente, sim, exato. Mas exatamente, ou seja, eu queria entender isso. Eu não estou, esses eventos que são de papum, tá? Caiu, se machucou, ralou, etc. Eu estou me relacionada a nível de adoecimentos, ou seja, para ele ter, eu gerar uma suspeita de um adoecimento, ele vai ter que já me gerar uma incapacidade. Aí nessa incapacidade eu já vou estar no 16º dia encaminhando para uma previdência. Aí o médico perito vai estar avaliando ele. Essas dúvidas que me surgiram. Mas olha só, antes da incapacidade, a gente tem um evento, né? Ou adoecimento decorrente de um evento, certo? Se não faz, e aí esse evento deve ser registrado lá atrás. Por isso que a gente fala da notificação de todo acidente que ocorre dentro da tua empresa ou no trajeto. Tá? Se eu tenho registro lá atrás desse acidente, vamos falar um pouquinho de perda auditiva. Se eu começo a registrar a perda auditiva do meu profissional, eu vou conseguir estabelecer uma doença ocupacional. Mas é lá atrás, antes dele ter a perda progressiva ou parcial total. É lá atrás, quando ele chega na medicina do trabalho, que ele começa a relatar que ele está tendo zumbidos, que ele já não está escutando direito, e aí a gente tem que começar a investigar se tem alguma relação com o trabalho. Então, a notificação, apesar de não ter gerado um acidente, pode gerar uma doença ocupacional. Ou porque a pessoa não está utilizando, ou porque não foi o protetor auricular, e aí a gente tem que entender que vocês, enquanto empresários,
vocês estão preocupados em cumprir as normas, mas necessariamente alguns profissionais não querem cumprir Entendi. as normas. Então, na hora que você começa a registrar lá atrás que esse funcionário começou a perder a audição, você começa a investigar. É por causa do trabalho? É ineficaz a proteção que foi disponibilizada? Esse produto é adequado? Está surtindo efeito? É nesse momento que a gente faz a notificação, porque a gente já está pensando já na doença instalada. Aí no caso a gente tem um PCA, né, para fazer o controle, para a gente indicar que é um PAI, eu tenho que ser bilateral Sim. com as devidas. Agora, vamos dizer assim, uma lombalgia, ele tem um dia de abono e daqui a 4, 5 meses. Então, tem algumas nuances que eu acho que tem que ser um pouco mais permeáveis para entendimento. Sim. Né? Então, é esse controle, é esse cuidar, essa prevenção. Não quer dizer que ele está incapacitado. Ele vai ter que ser levado a uma prevenção, uma proteção, uma medida que dificulte essa progressão. A lombalgia, então, identificado o problema muscular, ele não pode carregar peso, ele não pode exceder o peso carregado. Não é previdência, não. É essa responsabilidade que, como ele explicou... E essa lombalgia, como o doutor está falando, ela não vai gerar aí, nesse primeiro momento, uma incapacidade, mas ele já serve de alerta. Essa lombalgia foi por causa do quê? Foi por carga excessiva? Ele utilizou-se da força dele excessivamente? Está contra as orientações que a empresa faz? Ele está utilizando o equipamento de proteção? Ele está fazendo uso dos instrumentos que a empresa disponibiliza para fazer atividade? Ou é um desgaste natural pela atividade? Mas isso, necessariamente, ele não vai ter afastamento de imediato. Se a gente não abre a investigação dessa suspeita, a gente não vai conseguir ter o registro. E lá na frente, ele entra com uma medida judicial dizendo que ele adoeceu pela atividade dele. E a empresa não registrou. Sim, mas esse registro que você está querendo, é no SINAI? No É no Sinam. SINAM? No Sinam. Ou seja, não é uma CAT a nível de previdência. Não, é uma caixa de nível de previdência que ele nem foi afastado. Entendido. Então, na hora que você faz, que você chega, você atende no SESD da tua empresa, alguém que está reclamando de uma dor muscular e você não suspeita e não faz um comunicado, um registro, você abre mão do teu direito. Uhum. E o terceiro turno? Ele trabalha na minha empresa, no final de semana ele trabalha na empresa do seu João, ele tem uma carga excessiva, tá? E aí a gente não sabe o que acontece. O que ele faz no horário dele, que é fora da minha empresa, só diz respeito a ele. Mas se a investigação aconteceu dentro da minha empresa, aconteceu pela minha carga de trabalho, ou aconteceu fora do horário de trabalho? Entendi. Ele pode chegar, doutor, e aí a gente vai falar dos homens, e além de coordenador do Estado, eu atuo como enfermeiro emergencista e eu recebo diversos pacientes que chegam com dores musculares decorrentes de prática esportiva, que não tem relação nenhuma com o trabalho e que vai chegar lá no seu SESMIT na segunda-feira dizendo que está doendo as costas, mas foi por causa da atividade esportiva. Nós temos um estado que uma característica cultural é ouvir sons altos dentro do carro, em festas, do lado de uma coluna de som. Não vou entrar no mérito, doutor, não vou entrar no mérito, né? Mas aí... E aí, de uma forma geral, ele pode estar sendo induzido por uma atividade cultural e que não tem relação com o seu trabalho. Boa tarde. Tem aqui uma dúvida. A gente está falando muito em troca de informações de empregados
informações aqui que estão voltadas a questões de saúde. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados e esses dados eles são conhecidos como dados sensíveis. Então é preciso fazer um tratamento e eu não posso sair divulgando à torta e à direita esses dados. Eu preciso de uma autorização do empregado, ou eu preciso repassar isso para um órgão que tem a responsabilidade fiscalizatória. Queria saber, o Sinan, ele tem essa responsabilidade, esse dever fiscalizatório de dados? Outro ponto, se o empregado recusar-se a que a gente forneça esses dados, o que pode ser feito? Sim, o Sinan por natureza, é um sistema de informação que ele tem essa responsabilidade, o sigilo todo é garantido, e não cabe também a recusa do empregado, porque é dever do profissional de saúde fazer essa informação. Inclusive, existe até uma tipificação penal, esse aqui tem uma tipificação penal para o médico que deixar o profissional de saúde que deixar de cumprir a notificação compulsória desses agravos. Então, assim, nesse ponto aí, o Sinan é sim o órgão por excelência que vai adotar todo o sigilo, respeitado o sigilo, tanto que esses dados, essas informações que o próprio MPT tem acesso, são todas assim, exatamente, todas codificadas, a gente tem que respeitar todo o sigilo, se a gente vai entrar, seja pela empresa, seja pela Previdência, né? Quem nos franqueia esses dados, o próprio MPT mantém essa responsabilidade quanto ao sigilo, e esses bancos de dados também, totalmente assegurado, tá? A gente vai falar rapidamente, porque tem o público online também quer fazer perguntas, tá? Mas pode... Outra coisa, tá? Quando você entra em contato com a Secretaria de Saúde ou a estratégia da Secretaria de Saúde para a saúde do trabalhador, no caso da rede, que é o Sereste, você está falando com instituições de saúde, que eles também serão responsáveis por essas informações empregadas. É um formulário do Ministério da Saúde, tá? Que você vai preencher e encaminhar para eles, para essas instituições, tá? Então, é da tua empresa para uma instituição de saúde. Tá? Então, todos têm essa responsabilidade. Quando esses dados forem para o Sinan, eles serão codificados. Então, o sigilo da informação desse empregado vai estar garantido pelo Ministério. Tá? A segurança, a proteção e a guarda dessa ficha de notificação fica a cargo da empresa e da Secretaria de Saúde nas suas competências. Existe uma lei do sigilo, tá? E agora sim, é importante garantir que o profissional que vai fazer a notificação dentro da empresa, ele esteja consciente, né, das penalidades que ele também pode enfrentar durante a quebra do sigilo. Mas uma vez que vai para o Sinan e esses dados são tratados, por exemplo, a gente tem disponível tudo codificado hoje, os dados do Brasil todo, no DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS. Ali não há identificação dos indivíduos, qualquer pessoa pode acessar o DataSUS e encontrar informações, por exemplo, sobre todas as doenças e agravos de notificação compulsória. Mas dentro da sua empresa, é importante garantir que o profissional que for realizar a notificação, o preenchimento da ficha, onde o profissional vai declarar, né, todas as informações que você perguntar, garantir que aquele profissional ele esteja consciente que ele precisa prezar pelo sigilo de tudo que ele recolher ali, de tudo que ele ouvir. Tá? Caso não, ele pode responder civil ou criminalmente, se for provado que ele divulgou aquela informação, né, de propósito. Só eu abri aqui que consta na recomendação, o tipo penal que eu falei para vocês, é ali, um desses considerandos aqui, acho que é esse aqui. Código Penal, no artigo 269, porque eu estou sem aquele item, né, de mostrar. O Código Penal no 269 considera-se crime omissão de notificação de doença cuja notificação seja compulsória. Tá? Então, toda notificação compulsória. Pessoal, eu vou passar... Está esclarecido, doutor?
ela visa, de fato, ter mais um amparo médico, vinculado ao médico, ao profissional médico que está ali fazendo análise daquele paciente. Agora, me preocupa, e aí, evidentemente, é uma preocupação que eu queria dizer, que é a empresa que passa o dado, não é o médico. É a pessoa jurídica que está compartilhando os dados de um funcionário. Tá, é o funcionário. SESMIT. Sim, sim. Que teria, a rigor, né, que ter esse aval, porque é um dado sensível. Me parece que a LGPD não abre essa margem. Tá, é porque o SESMIT, ele tem obrigação de fazer a notificação. E o profissional que está ali no SESMIT, ele pode sim ser responsabilizado se ele não fizer, porque é compulsória a notificação. Então são doenças de notificação compulsória. Então, o SESMIT, ele é obrigado, como considerado também um estabelecimento de saúde, ainda que privado, ele tem essa obrigação. Então, o profissional do SESMIT que não notifica algo que lhe é compulsório notificar, ele pode estar enquadrado, sim, na tipificação. Mas, assim, aqui nem é Ministério Público Criminal, né? A gente é do trabalho. Eu trouxe aqui a tipificação penal só para trazer o máximo, assim, de que não só o profissional do SESMIT, ele pode sim, ele deve sim fazer essa comunicação para o SINAM, porque ele está obrigado, como havendo até a previsão extrema de que se ele não fizer, ele pode vir a ser responsabilizado criminalmente. Claro que tem toda uma discussão jurídica, mas aí a gente já está falando do extremo, tá? Eu vou passar a palavra aqui para alguns participantes online, porque tem alguns que também estão querendo fazer perguntas. Tá bom? Pode ligar. Boa tarde. A câmera da pessoa que quiser. Para quem está no online, eu anotei. Tira esse aqui, por favor, para a gente ver a pessoa aqui na câmera, tá? Para quem está no online, eu anotei as inscrições, e aí eu vou liberando o microfone na ordem das inscrições que estão no chat, tá? Para a primeira pessoa inscrita é o Dr. José Acreano. Eu vou liberar aqui o microfone para o senhor fazer a pergunta. Só um momentinho. Pode abrir o seu microfone, doutor. O seu microfone está fechado. Eu acho que ele foi pedir ajuda. Então, doutor, eu vou passar para outro, e depois a gente pode voltar. É o Jorge Simões. O senhor Jorge Simões, representante da Terra Plena. Boa tarde. Pode abrir seu microfone. A gente não está lhe ouvindo. Oh. Não, já ativei aqui. Não. Peraí, só um minutinho. Seu Jorge, a gente não está lhe ouvindo aqui. O meu está ativado aqui. Não está saindo o seu som, seu Jorge. Tá, eu vou tentar... Estamos ouvindo quem está online. Só um momentinho. Seu Jorge, pode falar de novo, por favor? Boa tarde. Agora, estamos lhe ouvindo. Tá. Pode falar. A minha indagação com relação ao SINAM, né, sobre essas informações existentes no SUS, que as empresas não têm acesso a isso. Existe alguma forma futura de ser criado algum acesso para a gente ter alguma informação sobre... porque tem empregado que ele não faz, né? Ele não faz registro de algum problema, de alguma doença, de qualquer problema que ele tenha de saúde. Muitas das vezes ele não relata junto ao SESMIT, né? Então, como é que as empresas conseguiriam ter essas informações para não ficarem
desabilitadas quanto a isso. Oi, tá ouvindo, né? Pode virar para cá a câmera. Então, tentando responder aqui um pouco a sua pergunta, é aquilo que chega ao conhecimento do SESMIT, né, doutor Eymar? Aquilo quando... Normalmente a empresa, ela tem conhecimento quando ela recebe um atestado médico, está noticiando aquela doença, aquele agravo. E aí, né, geralmente é ali a partir dos atestados médicos. Algumas empresas têm nos seus programas de prevenção algo mais promocional, digamos assim, principalmente relacionado à saúde mental, que agora já temos algumas empresas que têm feito umas políticas mais assim, para tentar, inclusivas, e para tentar realmente saber, porque algumas doenças são mais silenciosas e não chegam mesmo espontaneamente, mas em geral vai ter que partir do problema ser levado pelo trabalhador ao SESMIT das empresas. Mas, doutora, e se ele estiver ocultando isso, qual a ferramenta que a empresa vai ter para saber desde quando esse empregado ele está cometido desse problema? Ele pode estar gerando isso há bastante tempo e ele está ocultando isso, né? E essa coisa ela acaba impactando nesse local que ele está hoje, né? Mas isso pode estar ocorrendo há bastante tempo. Então, as empresas ela não têm nenhuma ferramenta que ela pudesse consultar esse programa do SINAM, não. O empregado ele já vem fazendo tratamento psicológico há 5 anos. Então, isso não resulta nem da Covid, isso já é uma coisa bem anterior. Então, a gente fica meio vazio quanto a isso. Então, a gente não tem esse meio de consulta. Eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. De uma maneira geral, nós temos que estimular uma cultura dessa relação entre patrão e empregado, onde tem que ser benéfico para as duas partes. De uma maneira geral, o empregado ele fica com receio de falar da sua doença ou desse acometimento e acabar sendo dispensado do seu local de trabalho, né? Perder o seu emprego, ele acaba omitindo a ansiedade, a depressão, e a gente está falando de doença mental, e que não é tangível, a dor, o adoecimento mental, ele não é tangível. O que é sofrimento para mim é totalmente desprezível para o outro. Eu acredito que as empresas devem investir nessa relação patronal, tá? De confiança, onde o empregado ele vai se sentir confortável de falar, de fazer uma escuta social, psicossocial, tá? Os profissionais que estão habilitados para isso não vão ser nem um médico do trabalho, mas um terapeuta, um psicólogo, que vai estar habilitado para conseguir fazer essa escuta mental desse empregado, e ele vai conseguir traçar um plano terapêutico, ele vai conseguir fazer um diagnóstico, obviamente com um pouco mais de tempo, do tempo de adoecimento mental que essa pessoa ela vem desenvolvendo. A doença mental ela não começa hoje e aparece amanhã, ela já vem de anos. É claro que estresse pós-traumático, e a gente tem aí o Covid, tá? Trazendo um estresse pós-traumático absurdo para a população trabalhadora, patronal, para todos de uma maneira geral, né? Mas que eu acredito que as empresas possam ter essa escuta psicossocial dentro da sua rotina, tendo em vista o crescimento das doenças mentais, né? Investir um pouquinho em qualidade e ambiência de trabalho, fazer esse reforço em relação a como o teu empregado se vê dentro da empresa e o quanto ele se sente seguro em dividir as suas insatisfações e angústias, até mesmo com o seu local de trabalho. Você pode estar trabalhando porque precisa, mas você não gosta da atividade que você faz. Mas não é porque você não gosta do que você faz que você deixa de fazer com qualidade, né? Porque existe a necessidade de produzir para o seu sustento da sua família. Eu acredito que seja por esse caminho, doutor. Obrigada, doutor.
Já vi do relato que você fez, a pergunta dele é bem pertinente, bem importante, porque já vi também o trabalhador premeditar para lá na frente usufruir de algum benefício. Então, às vezes, a empresa se vê surpreendida com uma história. No admissional, o próprio trabalhador ele omite algumas coisas. Então, tudo isso a gente é levado a crer assim, que é fortalecer o controle médico desde o admissional, o antecedente desse trabalhador, respeitar os limites, é claro, e procurar identificar qualquer sinal, atestado em excesso, falta, condutas e desrespeito às normas de segurança. Então, isso tudo contribui para que a situação que ele coloca é essa, assim, de uma coisa externa está rolando na empresa, crescendo, e de repente a empresa sente um impacto de uma ação judicial, em que, nossa, que é isso? Isso não foi relatado? Não, foi omitido, premeditado. Eu já vi isso, tudo que você colocou é importante, mas também já vi esse lado. Tá? Então, a gente também tem que ver a questão do que ele colocou é importante. Essa é a importância de fazer o comunicado do SINAM, né, na suspeita. E a gente lembra que fazer o registro das informações do SINAM abre uma investigação. Nós não estamos culpando nem acusando ninguém, a gente está levantando a possibilidade de um adoecimento. E na hora que os profissionais e a empresa identifica que pode ter o adoecimento mental, e aí a gente tem que levar mais uma vez, pode ter, tá? Seja decorrente da sua atividade ou de fatores externos, a investigação epidemiológica vai servir para amparar ambos, não só a empresa, é uma relação de troca, né? A empresa e o empregador, o empregador e o empregado. Então, por isso que a gente reforça mais uma vez a necessidade do registro do SINAM. Como é que as empresas vão registrar? Através do preenchimento das fichas de notificação e informação repassada aos municípios, à Secretaria de Saúde do município e as redes componentes da rede da Renast, que são os Serestes. Lembrando que, na hora que a gente tem informação de um adoecimento, cabe aos Serestes ou o psicossocial do município começar a acompanhar esse usuário. Ele pode até se negar a receber esse atendimento. Mas aí a gente já tem informação e a sensibilização é por parte dos profissionais que estão na ponta. Mesmo. Nada como a gente ouvir os dois lados, é sempre muito bom. Por isso que é bom essa troca de experiência. E aí eu vou até dar uma manifestação aqui, até para o pessoal do jurídico, das empresas também que estão, que a gente quer, de novo, a importância do SINAM, que ele tem essa diferença em relação à CAT, porque o SINAM é uma suspeita. E não confirmando-se depois, dá para voltar atrás e dizer, realmente, não tinha nada a ver com o trabalho. O SINAM, ele é uma suspeita, ele já não traz a responsabilização, porque às vezes a empresa fica, o SESMIT talvez nem tanto, mas o jurídico da empresa, não, mas eu já vou notificar, até o SESMIT, né, a doutora falou, já vou notificar, eu nem tenho certeza, mas eu ainda vou investigar, como é que eu já vou abrir a CAT? Mas aí é que tá, o SINAM, ele vem para a suspeita, ele não necessariamente vai gerar essa responsabilização da empresa pelo nexo causal ali do acidente, mas ele já dá esse respaldo, caso numa questão pertinente aqui que foi levantada pela Terra. Então, vamos voltar à pergunta do online. Na ordem, doutor José Acreano. Vou permitir aqui seu microfone, tá, doutor? Doutor, você tem que desbloquear seu microfone. Tá fechado aqui. Doutor José Acreano? Não estamos lhe ouvindo, seu microfone está fechado. Então, eu vou passar para o próximo, tá? Se o doutor José Acreano estiver tendo dificuldade de falar no microfone, quiser passar a pergunta pelo chat. Escrito pelo chat,
Pode passar aqui, a Emanuele pode ler. Tá. Eu vou fazer mais um registro em relação ao nosso horário. A gente planejou aqui de fazer a audiência pública de 14 às 16. Já estamos chegando perto do fim e ainda temos perguntas, né? A gente talvez não vá conseguir debater todas elas. Eu já vou fazer aqui uma ressalva de que aquilo que a gente não conseguir debater aqui, mas podem mandar para a gente as perguntas que a gente responde e também vamos ficar aí à disposição para todos os que receberam a recomendação, tiverem dúvidas depois, na hora que aparecer o cumprimento, na hora de cumprir, tiver dúvida, a gente vai deixar os contatos também para a gente se comunicar. Tá, eu vou Já ainda passar dá para o tempo pra- próximo, é a senhora Alcineia Linhares. Vou permitir aqui seu microfone, tá? Pronto, tá liberado. Boa tarde, estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Tá. Eu sou Alcineia Linhares, sou técnica do Sereste Baixo Amazonas, Santarém, né? Quero parabenizar pelo evento, né? Que a gente sabe que a política de saúde do trabalhador ela tem que ser cada vez mais fortalecida, né? E colocar o Sereste Baixo Amazonas à disposição das empresas que pertencem à nossa área, tanto do Baixo Amazonas quanto do Tapajós, né? E reforçar, né, que a gente sabe que é uma dificuldade muito grande o reconhecimento principalmente das doenças relacionadas ao trabalho. Para cada ficha de notificação, existe um protocolo que ele norteia o processo de investigação para facilitar, né, para que o empregador ele não haja de qualquer maneira, né, e aí existem os protocolos para cada ficha, né, que vai ajudar nessa anamnese ocupacional para fazer o nexo epidemiológico, né? E aí nós também estamos à disposição enquanto centro de referência, né? Contar que é um desafio muito grande, né? Quando a gente se fala de adoecimento, os acidentes eles são mais fáceis de ser identificados, né? Porque é uma situação visível, mas o adoecimento ele requer uma anamnese ocupacional bem detalhada para realmente fazer esse nexo epidemiológico. E reforçar também o que vai ajudar nesse nexo é a importância dos exames admissionais, né, os periódicos e demissionais, que a gente sabe que isso sim vai dar um norte também, porque existem adoecimentos que eles não vão ocorrer da noite para o dia, ou seja, precisa de um tempo prolongado, um tempo de exposição, né, àquele agente, ou na parte de ergonômico também, né? Então, a gente precisa se ficar bem atento. As empresas que estão participando da live, que são pertencentes à região do Baixo Amazonas e Tapajós, o Sereste está à disposição para estar orientando os serviços de medicina ocupacional e SESMIT, né, para estar atuando nesse processo de notificação que esses dados epidemiológicos nós sabemos que vai gerar, sim, políticas públicas para a melhoria de saúde dos trabalhadores, né? A gente está não para ficar nem do lado somente do trabalhador, nem da empresa. A gente precisa acompanhar o processo de ambos os lados para que nós possamos ser justos com cada ente. Né? Então, mais uma vez, eu parabenizo o Ministério Público por esse evento. Né? Nós já vemos atuando junto aos serviços de saúde, com base na outra recomendação do processo de notificação. E agora a gente vai estar atuando mais diretamente também com as empresas com base nessa recomendação, principalmente no processo de educação permanente. Tá? Eu agradeço, tenham uma boa tarde. Obrigada, muito obrigada aí pela participação. Bom, temos tempo ainda para mais acho que umas duas perguntas, Tá. se tiverem. Vou já passar, doutora. A próxima pessoa inscrita é Rosângela Gazi. Vou liberar aqui seu microfone, tá? Aí você puder ingressar e se identificar. Não apareceu. Você tem que abrir seu microfone.
Eu já liberei aqui. Bom, não apareceu. Então, próxima, a senhora Irene Cristina. Vou habilitar seu microfone aqui, tá bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Irene, eu sou advogada do Preventivo Trabalhista da Segurpro Vigilância Patrimonial. É uma coisa que foi muito produtiva essa reunião, tá? Eu tinha várias dúvidas em relação a questão do Sinan, só que eu tenho uma observação e também uma dúvida, né? Especificamente uma dúvida para o Ministério Público. Se está havendo alguma movimentação para que haja um registro único. O ideal é um registro único, por quê? Há uma deficiência aí de informações no e-social que poderiam, e isso implica no encargo a mais para a empresa em fazer esse preenchimento no Sinan. Então, assim, muitas empresas vão aderir, vão fazer, mas é um trabalho a mais. O ideal é o registro único, e se há alguma previsão desse registro único. A outra dúvida é, em outros estados, a entrega da ficha do Sinan é totalmente manual, né? Não existe um sistema, não é possível você encaminhar via eletrônica, ou comunicação eletrônica. Como que vai ser feito no Pará? Sua mesma angústia que foi relatada aqui também no presencial pela empresa Salobo, né, de ter um registro único. Assim, a gente não tem ainda notícia de estar havendo uma movimentação recente para um registro único, apesar de que o doutor Imar disse que existe essa troca, né, de informações, mas ela não é ainda suficiente, porque as informações não são as mesmas que o SESMIT vai prestar para o Sinan e vai prestar para a Previdência. São, né, então ainda não temos esse registro único, mas assim, eu vou inclusive repassar, até como uma sugestão, né, porque já veio de mais de uma empresa, certamente outras têm essas dúvidas e facilitaria muito a questão do diagnóstico se tivesse um registro único. Então, hoje não temos ainda a primeira pergunta. E a segunda que a senhora fez, eu já até esqueci. Sobre a entrega, porque em outros estados como o Maranhão, a gente está tendo assim, um trabalho imenso. A gente tem que ir lá no Sereste, é físico, né? Fazer o protocolo lá, não é possível enviar por e-mail. Eu queria saber como vai ser feito aí no Pará. Hoje em dia a CAT ela é eletrônica, mas o Sinan ainda não é eletrônico. Realmente acho que aí também é uma questão também, seria muito importante para nós, a empresa, o Ministério Público também ter esse movimento de modernizar isso tudo, né? Eu acho que seria muito interessante para nós também como empresa essa movimentação. Com certeza as empresas vão ser parceiras agora no Ministério Público, porque há um interesse comum aqui, mas também a gente precisa de modernização. Eu acho que seria uma bandeira assim, para o Ministério Público levantar junto aos órgãos competentes. Obrigada, viu, pela oportunidade. É Belém? São Luís Maranhão. A área de competência aqui. Esse outro sistema, ele carrega mais caracteres. Ele vai sobrecarregar o e-social, isso não vai acontecer. Agora, fazer o sistema online para todos já será um grande avanço. Tá? Compatibilizar com o e-social, acredito. Até a atribuição tem limitação no e-social. Imagina entrar com 500 linhas a mais. Então, isso vai provocar um impacto no e-social. O sistema online. Para o Sinan, ok. Bom, as fichas são oficiais do Ministério da Saúde, a gente não pode trabalhar com qualquer outra estratégia de preenchimento, tá? A gente se compromete a enviar para o Ministério Público todas as fichas de notificação, que são compulsórias, para informação e para investigações. Ainda a gente não tem nenhum, e pensando na LGPD, tá? O risco de exposição da ficha, tá?
Se não for direto na Secretaria de Saúde, eu acho extremamente arriscado enviar por e-mail. Aí a gente tem várias situações que podem ferir esse direito constitucional da proteção dos dados, que podem hackear sua conta de e-mail da empresa e assim por diante. Então, de preferência, faço contato com a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde ou o SEREST tem como ir até as empresas da sua área de cobertura, fazer a receptividade dessas fichas de informação para registro no sistema do Sinam. As empresas, até então, não têm acesso ao Sinam, só ao comunicado de acidente, é só a CAT. O que a gente pede novamente é o preenchimento dessas informações no formulário. A gente vai ter mais informações do que só o da CAT. Mas é essa a orientação que a gente faz, que as empresas encaminhem para a Secretaria de Saúde, de forma oficial, tá? Através de protocolo, que está entregando tantas fichas quinzenalmente. Então, eu vou falar do caso de Belém, né? Meu nome é Jucineia, eu sou gerente lá no Sereste Belém, né? Junto com a Cláudia. O Sinam, ele é um sistema de notificação de agravos, de doenças, como foi falado, né? De doenças ou de acidentes relacionados ao trabalho. Ele tem um portal no Ministério da Saúde. Esses agravos, que eles são de notificação compulsória, eles estão em duas portarias, que é a 204 e a 205, salvo engano, de 2016, que é do Ministério da Saúde. Eles são agravos que estão lá, que foi por uma luta também da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, junto com outros agravos, que antes era uma portaria 777, ela era uma portaria exclusiva só para a saúde do trabalhador, e era mais difícil a gente chegar nos serviços de saúde e solicitar essas notificações quando era uma portaria diferenciada. Então, com muita luta, foi unificada as portarias, e outras são essas, 204 e 205, salvo engano. Mas essas notificações, elas estão junto com outras, como tuberculose, hanseníase, Covid. Então, está lá junto as notificações relacionadas ao trabalho. Daí a obrigatoriedade da gente estar notificando. E todos os serviços de saúde, ou então serviços relacionados a estabelecimentos de saúde ou serviços de saúde, eles são obrigados a notificar. É o que diz a portaria, não sou eu, nem é a portaria que está dizendo isso, né? Então, como está ali, o Ministério da Saúde, ele tem esse portal do Sinam. Esse portal do Sinam tem todas as fichas do Sinam lá, relacionadas ao trabalho. Aparece DRT, saúde mental, transtorno mental, DRT, acidente de trabalho. E aí o que a Alcineia estava falando, em cada um desses, ele dá a instrução de você preencher essas fichas. E além da instrução de preenchimento, tem os protocolos que ele vai explicar qual é a condição de cada um para ser preenchida. O que gera isso que ele falou da vigilância, que aí eu acho que as empresas já pensam, meu Deus, né? Pensam lá na frente a questão de punição mesmo, né? Mas não é bem assim. Na verdade, essas fichas, elas, por exemplo, eu vou falar relacionadas a Belém. A gente tem um banco, desse banco a gente consegue tirar o estudo epidemiológico do que está acontecendo no município de Belém. A gente vê qual é o ramo produtivo que está adoecendo mais. Fizemos visitas a algumas viações na época da pandemia, porque estava aparecendo mais. Fomos em algumas empresas de viação fazer vigilância. E aí, a gente, junto com o Ministério Público, a gente recomenda algumas ações para aquele local de trabalho. Então, assim, ninguém vai no objetivo de punir, mas essas fichas, elas têm chegado para a gente, por exemplo, Unimed Prime, ela manda por um e-mail que nós temos, que é um e-mail da Simbesa, que é um
que é da Prefeitura de Belém mesmo, né? Como é que se diz quando tem gov.br, assim? Isso, é institucional, mas é tipo que eu quero dizer assim, que ele tem um controle, o sítio dele, assim, é sítio, não sei se é sítio que eles chamam. Então é específico, é nosso, eu acho que é por aí que a gente tem essa segurança também. Então a gente disponibiliza esse e-mail, que lá no nosso trabalho tem só 2 pessoas que têm a senha para ela ter acesso ao e-mail, então essas fichas elas estão sendo mandadas para a gente por esse e-mail que nós estamos disponibilizando, que é o sereste_bel@sesma.pmb.pa.gov.br. Falei rápido? Sereste_bel, Sereste, né, que é Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste, _bel de Belém, @sesma.pmb, que é de Prefeitura Municipal de Belém, .pa.gov.br. Então, essas fichas a gente recebe porque, assim, Belém tem 5 pontos de digitação dessas fichas. E aí, um deles somos nós, que é o que a gente recebe as doenças relacionadas ao trabalho. E, além da gente, tem outros 2 que também fazem notificação relacionada ao trabalho, 2 pontos, que um é no Bairro de Barreto e outro na Santa Casa. Mas, além desses 3, os que chegam no Departamento de Vigilância em Saúde, eles voltam para a gente. Quem encaminha para lá de outros lugares. Galileu, outros hospitais. Mas essas fichas, elas servem, por exemplo, os pacientes que eles chegam até nós, relacionados ao trabalho, a gente faz todo um processo de investigação, encaminha ele para consulta especializada, para exames de baixa, de média, de alta complexidade, e a partir daí, um médico, a equipe que trabalha com a gente faz todo um estudo em cima daquela ficha ou daquela... Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que, por exemplo, esses dados, eles já surtiram efeito em alguns lugares. Por exemplo, em São Paulo teve uma área que eles viram que as pessoas sofriam muito acidentes de trabalho lá na construção civil. E aí foi feito um estudo junto à universidade e a empresa passou a servir café da manhã. E aí diminuiu consideravelmente o número de acidentes, porque eles viram que as pessoas que iam para aquele serviço, elas saíam muito cedo de casa, sem tomar café, e aí os acidentes que aconteciam eram de queda mesmo, né, de altura, enfim. Mas a gente, como a Cláudia falou, a gente se coloca à disposição. O nosso telefone é 3276-7794. Esse é o nosso telefone institucional. E aí a gente se coloca à disposição para qualquer capacitação, a gente pode estar fechando junto, mas o objetivo é do que eles falaram mesmo, de a gente conseguir notificar, mas é notificar para saber o que está acontecendo, para a gente poder trabalhar nessa área ou nesse ramo produtivo do que está sendo, do que se estão adoecendo. Obrigada, gente. Obrigada ao Sereste Belém. Você... Essa agente do Sereste Belém, como o Eimar falou, a nossa área de abrangência é Belém, Ananindeua, Benevides, Santa Bárbara e Marituba. Região metropolitana aqui de Metropolitana Belém. 1. Queria falar. Vamos ouvir aqui. Outra dúvida, comentário, a gente pode também depois receber por e-mail. Boa tarde a todos, eu sou Elaine Abreu, sou fisioterapeuta do trabalho e ergonomista. Acredito que eu esteja representando os prestadores de serviço em saúde ocupacional. Parabenizar o Ministério Público para a gente poder ver como que funciona nos bastidores essa relação dos órgãos públicos e das empresas, né, que são tão interessadas no assunto, e como a política ela trabalha muito bem essa questão da gente, no final das contas, prevenir os adoecimentos e acidentes de trabalho. Eu queria colocar uma questão que seria o fator ergonômico nessa prevenção de acidentes e adoecimentos de trabalho. A gente vem nos bastidores levando essa importância para os empregadores,
que eles passem a visualizar a ergonomia não como meramente um instrumento de cumprimento de lei da NR17, mas como algo que venha a prevenir esses adoecimentos e os acidentes de trabalho. A gente tem dados aí recentes que mostram que os fatores ergonômicos poderiam prevenir até 41% dos acidentes de trabalho. Então, a gente não está falando só de ajuste de mobiliário, que é o que a maioria conhece, mas mudança de layout, mudança de posto de trabalho, ferramentas que podem facilitar ali a vida do trabalhador. Então, é uma bandeira que eu tenho levantado com as empresas, que a gente possa abraçar a ergonomia muito além do cumprimento de lei quando a empresa é auditada pelos fiscais do trabalho. Obrigada. O objetivo final aqui de todos, né, dos órgãos, dos SESMs que aqui estão, é reduzir esses índices de adoecimento e garantir um meio ambiente de trabalho mais saudável, mais seguro para todo mundo. Tá? Nós ainda tínhamos algumas pessoas que gostariam de se manifestar online, mas eu vou pedir desculpa. Infelizmente, o nosso tempo assim realmente terminou. Mas quem tiver dúvida pode encaminhar ou no chat ou por e-mail. Eu vou pedir para a Emanuele colocar o nosso e-mail, o e-mail com o qual vocês conseguem falar aqui com o nosso gabinete, o WhatsApp, o número de WhatsApp também. Tanto para o pessoal que está online, se quiser tirar alguma dúvida, como para quem está aqui também. Tem como colocar aí, não, né? Tá. Porque aí a gente segue se comunicando, tá? Essa audiência pública, ela serviu, assim, para a gente iniciar esse diálogo, para uma conscientização, mas todos vocês estão com a recomendação. Existe também um processo, o procedimento, que é só um promocional, não é uma investigação contra cada empresa, como eu falei, é um promocional, onde vocês podem também peticionar, ou falar com a gente diretamente por e-mail ou por telefone aí que ela está colocando. Tá certo? Então, com isso, novamente agradecer aqui o doutor Eimar, representando o Sereste Estadual e todos os demais Serestes que compareceram, e agradecer também as empresas, né, porque a gente está tendo essa oportunidade aqui de dialogar. Agradecer ao público online também, que foi muito grande, né? Tinham mais de 80 pessoas acompanhando. Quantas? 110 agora, porque começou com 80, então acho que alguns foram entrando no meio, então tem 110 pessoas também acompanhando online, tanto de Sereste quanto das empresas. Então, acho que a gente conseguiu ter uma boa comunicação e um bom alcance aqui do tema que a gente está querendo levar e trabalhar. Tá? Muito obrigada e seguimos aí no trabalho, esperando melhorar esses índices de notificação para, ao fim de tudo, garantir uma melhor prevenção dos acidentes e dos adoecimentos. Boa tarde. Esse prazo de 30, esse prazo é uma resposta da empresa, dizendo que, né, tá, comecei a fazer, ou então comecei a fazer, mas tive, exato, perfeito. Uma qualificação dentro da minha empresa, para o STEG, né? Sabe, ou então... Ter o entendimento geral, ou precisa esclarecer. Não, é a partir de hoje, sim, a partir de hoje, e relatando as dificuldades também que vocês tiveram, ou dizer, olha, legal, estou cumprindo, estou conseguindo, então, olha, não consegui porque a minha dificuldade foi essa, e foi aquela outra, e aí tenho dúvidas. Desses campos, perdendo treinamento dentro da empresa. Tá? Número do processo, tá? Vai sair uma ata, perfeito. Aí eu vou pedir para vocês se basearem na ata. É isso mesmo, doutora, tá? Aí lá na ata eu posso dizer, posso reforçar como é que vai ser feito, fixo que o prazo, a data a gente conta a partir de hoje, e aí coloco lá de novo o número do processo, onde vocês vão poder fazer os peticionamentos. Tá certo? Então tá bom. Obrigada, gente. Boa tarde.
sei qual é o nome daquela que eu saí bem. Vou finalizar a gravação agora para os que estão telepresencial. Obrigada e boa tarde.